Vamos falar aqui de um tema complexo, espinhoso, que está gerando reações, às vezes, exageradas, exacerbadas, e que é estratégico. O Brasil deve explorar o petróleo da Foz do Amazonas e de toda a margem equatorial do nosso litoral. É um tema que se relaciona com a transição energética necessária, se relaciona com a riqueza petroleira do Brasil, que é muito grande e que pode ser aproveitada, mas também com a necessidade de superar a economia do petróleo, e se relaciona, e é o que a gente vai ver com mais detalhes, e tem sido muito pouco discutido na mídia, se relaciona com a situação da Petrobras, se relaciona com o fato da empresa ter sido desviada do seu papel nos governos Temer e Bolsonaro e de nós precisarmos ainda de um esforço grande para recolocá-la na condição de empresa brasileira voltada para os interesses da maioria do país. Esse esforço não foi feito em essência. É preciso juntar força política para isso. E é um elemento essencial no debate sobre a margem equatorial. Vamos começar com a forma como o tema voltou à baila, como ele aflorou nos últimos dias. O tema aflorou não por nenhuma discussão estratégica, mas por uma questão de conveniência local e paroquial. No dia 3, agora, 3 de fevereiro, há 2 semanas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que levaria para o presidente Lula a ideia de apressar a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. O Alcolumbre, vocês se lembram, é um senador do Amapá. E a exploração do petróleo move interesses enormes, porque é uma operação muito gigantesca. Há a questão dos royalties, que hoje beneficiam os municípios que estão adjacentes aos locais onde é explorado o petróleo. Isso leva a distorções. Felizmente, não podemos tratar disso aqui, mas leva também a inúmeros negócios, porque movimenta a economia. É uma enorme mobilização de construção, de hospedagem, de restaurantes. Então, ainda mais no caso de uma operação grande, num estado pequeno, de economia pequena ainda, tem um peso importante. E o Alcolumbre quer fazer com que esse peso conduza as decisões do Brasil em relação ao tema. O presidente Lula, que está em dificuldades políticas e sob pressão intensa do Centrão, dias depois, deu uma outra declaração pressionando o IBAMA, dizendo que o IBAMA atua em ritmo de lenga-lenga e que, às vezes, inclusive, ele é um órgão do Estado, mas que age contra o Estado. Esse é o cenário mais imediato. A Petrobras, vamos perceber aqui a situação tirando essa marola, digamos assim. A Petrobras explora o pré-sal desde a década... O pré-sal não, explora o petróleo na bacia do Amazonas desde a década de 70. Alguns estudos preliminares falam que pode ter 14 bilhões de barris. Fala-se entre 10 e 30 bilhões, mas se usa o número mais corriqueiro de 14 bilhões de barris. Isso realmente é uma riqueza muito grande, equivale a $1 trilhão, é mais ou menos metade do PIB brasileiro. A Petrobras quer abrir agora 16 poços exploratórios. Não é para extrair petróleo, pessoal. Num primeiro momento, é para mapear exatamente a riqueza dessas jazidas. A Petrobras já fez explorações em águas rasas, mas parece que a grande riqueza petrolífera da região está em águas profundas. A Petrobras quer gastar $3 bilhões em alguns anos.
é mais ou menos a mesma coisa que ela está investindo, que ela pretende investir, e é muito pouco, depois a gente vai ver. Os investimentos da Petrobras caíram muito no pré-sal, na área do pré-sal aqui do sudeste do país. O interessante é que já há entendimentos entre a Petrobras e o IBAMA. Não é simplesmente uma questão de um ou outro. Então, em outubro, agora, de 2024, o IBAMA rejeitou um plano de exploração da Petrobras, pediu novos estudos, pediu novas providências, lembrou que a área é sensível, porque na costa, esse local em que vai ser feita a exploração está a 500 quilômetros da Foz do Amazonas e está a cerca de 150 quilômetros de Oiapoque, no Pará. Mas há comunidades indígenas quilombolas em paralelo, na costa, em paralelo aos locais onde vai ser feita a exploração. Há um grande sistema de recifes no Amazonas. Há o que é considerada a maior área de manguezais do mundo, então é necessário ter muito cuidado. E há correntes marítimas, esse é o problema mais grave, que em caso de acidente, de vazamento de petróleo, poderiam levar rapidamente esse petróleo, que é explorado a 500 ou a 150 quilômetros de distância, para o litoral. A Petrobras reagiu. Em dezembro, a Petrobras ofereceu as primeiras respostas ao IBAMA, tomou as primeiras providências, e uma delas, inclusive muito interessante, é deslocar a ideia a localização, transferir a localização do centro de emergências, que estava na Foz do Amazonas, que é mais distante, para Oiapoque, que é bem mais próximo. Então, existe já um processo de diálogo, de negociação, de construção de alternativas entre a Petrobras e o IBAMA, o que torna ainda mais desnecessária e mais esdrúxula essa tentativa de apressar as coisas do Davi Alcolumbre. Acho que a gente tem um outro mapa aqui, o que é a área, que são as bacias equatoriais. As bacias equatoriais são uma vasta área que vai desde o início do território brasileiro, lá no Oiapoque, lá no norte, até o Rio Grande do Norte. É uma grande região onde pode haver petróleo, dividida em várias subbacias, e com a possibilidade de existência aqui, olha, bacia Potiguar, bacia do Ceará, bacia de Barreirinhas, bacia do Pará, Maranhão, tudo isso compõe as bacias da margem equatorial. Como eu disse, as explorações começaram em 2013, em 1970, em 2013 foram fechados os primeiros contratos. Esses contratos, inclusive, beneficiam empresas transnacionais. Os argumentos da Petrobras são respeitáveis. A Petrobras alega que tem excelência em exploração em águas profundas e ultraprofundas. São 5 décadas de exploração marinha na região do Sudeste, nas áreas do Sudeste, que vão desde o litoral do Rio de Janeiro até o litoral de Santa Catarina. Houve pouquíssimos acidentes, nenhum acidente grave, como aconteceu com outras petroleiras internacionais. A Petrobras lembra que a Guiana e o Suriname já exploram o pré-sal, já exploram a margem equatorial. O mapa mostra aqui, inclusive, as explorações da Guiana são mais próximas da costa brasileira do que as explorações que a Petrobras quer fazer a 150 quilômetros da costa. Então, é um problema internacional. Alega a Petrobras que precisam ser encontradas alternativas para evitar acidentes por parte de todas as empresas. Não basta o Brasil tapar o sol com a peneira. E alega também a Petrobras e outros defensores do projeto que a luta pela transição energética precisa ser feita através de medidas que reduzam o consumo.
Esse é um tema muito importante que uma hora a gente vai discutir mais em profundidade aqui. Não adianta você restringir a produção de petróleo, porque o petróleo ainda é superabundante no mundo e é produzido em muitas partes do mundo. Você, quando abastece o carro no posto de gasolina ou quando compra uma passagem de avião, você não é informado sobre de onde vem aquele petróleo. Então, se o petróleo parar de vir do pré-sal brasileiro ou da bacia da margem equatorial, não é por isso que você vai deixar de fazer a sua viagem, por exemplo, de avião. Então, alega-se, então, que a luta para substituir o petróleo tem que ser feita por medidas como tributos, por exemplo, no momento do consumo, no ato do consumo. E se alega também que o Brasil precisa desses recursos para a transição energética. Mas é aí, Glauco e pessoal, que mora o perigo, porque o Brasil não conseguiu criar ainda, passados já 2 anos do governo Lula, para que a riqueza petroleira seja apropriada pelos brasileiros. A destruição que foi feita da Petrobras e o desvirtuamento da Petrobras nos governos Temer e Bolsonaro não foi revertida completamente, nem foi, em sua maior parte, revertida. Isso faz com que a Petrobras não seja hoje uma empresa voltada essencialmente para garantir, para converter a riqueza petroleira do Brasil em benefícios para a maioria dos brasileiros, e isso torna ocos os argumentos segundo os quais nós precisamos usar a riqueza petroleira para a saúde, para a educação ou para a transição energética. O Outras Palavras publicou, há cerca de 3 anos, uma série importante de matérias, um estudo jornalístico importante a respeito desse estudo, onde nós elencamos algumas condições que eram necessárias para que a Petrobras volte a ser uma empresa voltada a converter a riqueza do petróleo em benefício para os brasileiros. Primeiro, a questão da relação entre os investimentos e os dividendos da Petrobras. A Petrobras paga dividendos abusivos, dividendos absurdos para os seus acionistas, sendo que os seus acionistas preferenciais, aqueles que recebem o resultado, recebem a riqueza dos dividendos, não são estatais, estão no exterior, são grandes fundos no exterior ou grandes fundos no Brasil. Então, ao diminuir os seus investimentos e ao transferir a riqueza obtida pelo petróleo aos seus acionistas, a Petrobras está extraindo o petróleo brasileiro para gerar lucros para grandes investidores privados. A Petrobras não resolveu também, essa é a série de matérias, aqui é uma das matérias da série que a gente promoveu. A Petrobras continua não resolveu, não desprivatizou, não republicizou, por exemplo, todo o seu setor de refinarias. A maior refinaria brasileira, Landulfo Alves, na Bahia, continua entregue a um fundo dos Emirados Árabes. A Petrobras não renacionalizou a sua rede de gasodutos. A Petrobras não renacionalizou, isso pouca gente sabe, mas é um escândalo. A BR Distribuidora, que foi oferecida a preço vil para grandes grupos brasileiros, no caso. A BR, o símbolo BR que está nos postos de gasolina não se refere à Petrobras, se refere à Libra, a uma exploradora rentista, digamos assim. O que faz com que boa parte do lucro que se obtém na distribuição seja tirado dos brasileiros e da Petrobras. E, principalmente, o Brasil não resolveu ainda a questão da transição energética, porque a Eletrobras e outras empresas que exploram a energia brasileira continuam privatizadas. E como esclareceu a Clarice Ferraz para a gente numa entrevista há alguns dias,
toda a lógica do sistema elétrico brasileiro continua sendo uma lógica privatista, uma lógica que privilegia os lucros, uma lógica em que a própria construção de usinas solares e usinas eólicas é feita, em grande medida, contra as comunidades de camponeses e contra as comunidades rurais de forma geral. Então, nós precisamos, e por aí nós concluímos, é necessário uma força política enorme. Não se trata simplesmente do presidente Lula, é preciso articular um conjunto de forças sociais capaz de reverter esse desmonte e reverter essa apropriação, essa captura da Petrobras nos governos anteriores, tarefa que não foi resolvida, tarefa para a qual é preciso debater com a população brasileira, mobilizar a população brasileira e mobilizar, inclusive, um setor importantíssimo quando se trata desse tema, que é o movimento ambientalista, que pode ser atraído para políticas. A Petrobras tem, por exemplo, a Itaipu Nacional, por exemplo, tem um programa de envolvimento de soluções para o lago de Itaipu, onde movimentos ambientalistas importantes colaboram. Então, é possível atrair esse setor. É preciso, portanto, enxergar a riqueza petroleira da Amazônia como algo subordinado a nós resolvermos esse problema de transferir de novo a Petrobras para os brasileiros. E, por isso, é tão precipitada e é tão contraprodutiva a atitude do presidente do Senado de tentar apressar o processo de exploração em nome de pequenos interesses locais. O IBAMA continua com a palavra e nós esperamos, e é preciso lutar para que o IBAMA possa resolver com a Petrobras esse problema sem interferência indevida como a do Davi Alcolumbre.